Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você chegou nesse episódio do Pode Né? Quanto tempo, gente! Bom dia, Vini! Bom dia, pessoal. Bom dia. Ou boa tarde ou boa noite. Bom dia. Como você está? Eu tô excelente, graças a Deus. Ih, trem bom, hein? Trem bom é coisa boa, eu tô bem também, graças a Deus. Que bom, que bom. Simbora, E simbora! vamos lá que nessa sexta a gente vai pegar mais um tema bem interessante, hein? Tema bem interessante, Bem bem gostoso de interessante. fazer, de falar. Acredito que muitas pessoas já vivenciaram isso, seja de um lado ou de outro, porque é meio que inevitável. É inerente ao ser humano. E isso já deve ter gerado inúmeras discussões. Com certeza, com certeza. Mas antes da gente falar do tema de hoje, a gente precisa Hum, reforçar nossas redes sociais, né, não? Você tá preciso, lembrado preciso. aí quais são? Fala Bora para mim no lá? Instagram. O Instagram é podné.podcast, Muito bem. TikTok, podné, arroba, né, podné.podcast, YouTube, arroba podné.podcast. Spotify. Bugou? Pensei que você tinha bugado. Arroba podné.podcast, E o e-mail. contato podné@podcast. Opa! Perdão, contato podné@gmail.com. Muito bem, muito bem, muito bem. E qual que é o tema de hoje, senhor Vini? Conta para mim. O tema de hoje é um tema que as mulheres quase nunca ouviram falar. Hum, Acho que elas nunca ouviram falar desse tema, porque elas quase não sentem ele, quase não passam por ele. é, né? Meus amigos, o tema de hoje é TPM, essa Eita, loucura, esse turbilhão de emoções, de sentimentos, hormônios, bota que turbilhão mexe, nisso. que mexe demais com as mulheres, mexe com os homens, gera às vezes algumas tretas, mas Mexe é com a interessante de, sociedade. mas é muito interessante de ser falado, né? Eu diria que é importante e necessário a gente conversar sobre, sabia, Vini? Sim, com Porque certeza. a sociedade enxerga e julga isso, na verdade é síndrome pré-menstrual, tá? Por Uhum. muito tempo foi TPM, tensão pré-menstrual, mas hoje, depois de alguns estudos, é, é, esse cenário, essa situação já é tratada como síndrome pré-menstrual. E existe uma banalização, uma pormenorização de todos os sintomas envolvidos e vivenciados pelas mulheres nesse período, né? É muito mais fácil você julgar, taxar como louca, como mulher de fases, né? Tem aquela Uhum. música lá, do que você tentar entender ali o que está acontecendo e ter empatia, né? Sim. E é incrível porque não acontece todos os meses da mesma forma, na mesma intensidade, não é toda mulher que tem os mesmos sintomas. E é complicado de lidar, tanto para quem sente quanto para quem está por perto, né? De quem passa por sintomas mais intensos aí da TPM, da SPM. Então, é importante, sim, a gente conversar sobre, refletir e ver a melhor forma de lidar e passar por esse momento, porque, querendo ou não, são poucos dias, né, no mês ali, São. e é muito mais fácil aprender a lidar do que pegar esses dias aí e vivê-los como um pequeno inferno dentro das relações, trazendo problemas maiores até para ambos os lados. Mas eu queria entrar mais um pouquinho nesse tema com algumas reflexões, algumas perguntas, e eu queria te ouvir um pouco mais nessa parte.
Porque direto a gente tem muito aquela reclamação das mulheres de que elas não são compreendidas nesse período. Só que eu sinto que os homens também talvez não sejam. Aí eu não sei como é que a gente faz para equilibrar a balança na etapa aí, para tipo assim, não pesar demais para um e não pesar demais para outro. Porque fica muito aquele sentimento assim, ó, você fica mudada, fica diferente, eu preciso te aturar desse jeito e eu não posso ter nenhuma alteração. Isso vai gerar ruídos entre a gente. Só que primeiro eu queria ouvir, tipo, como que a mulher se sente nesse período? O que a mulher imagina nesse período? Como ela gostaria de ser tratada, ou de ser ouvida, de que as coisas acontecessem com ela nesse período, nessa situação? O que a gente pode fazer para que o diálogo entre as pessoas nesse período ou em situações parecidas possam melhorar, ou a convivência, né, também melhorar e tal, esse tipo de coisa? O que você pode dizer para a gente? Vini, eu posso dizer por mim, assim, né, dentro dos meus períodos, né, Uhum, dentro do ciclo, eu acho que o primeiro ponto da mulher é você saber, entender, reconhecer e ter ali contabilizado de fato o seu ciclo, para você saber e se preparar para aquele momento, porque ele vai acontecer. Eu não sei se uhum, nesse mês a minha TPM vai me deixar mais deprimida, mais ansiosa, mais chorosa, mais melosa, se realmente vai me dar uma vontade de comer muito doce nesse período. Eu não uhum, sei, porque cada mês vai vir de um jeito diferente, mas eu posso me programar para aquela semana, para aqueles dias que vão anteceder ali a menstruação, é, uhum, e ficar alerta, né? A é, gente tem sintomas físicos também, né? Então, o fato de conhecer o seu corpo e seu ciclo é fundamental nisso. Se você se relaciona com alguém, é importante que essa outra pessoa também saiba desse seu ciclo, desse seu momento. Não para julgar, mas que essa pessoa entenda que naquela semana, naquele momento, você vai estar mais sensível, vai estar passando por questões ali de flutuação hormonal importante dentro do seu corpo. E se essa pessoa tem um carinho, um amor por você, ela vai entender. Aquilo que a gente sempre coloca e bate na tecla, né? Diálogo. O diálogo é importante. Eu viro e falo, olha, tá chegando, eu tô sentindo que eu tô uhum, na TPM. Então, a pessoa tem que ter uma consideração, né? Sabe quais são os gatilhos, sabe o que que vai deixar mais nervoso, mais triste, mais ansioso. É só evitar de fazer. É só evitar e tentar entender mesmo, porque assim, eu não consigo te explicar o que que a gente sente dentro da gente. Não consigo. Porque é só quem sente que sabe como sente. Não dá para eu te dizer, mas é como eu acho se que nem a você mulher tivesse. sabe o que que ela sente na hora. Não sabe, não sabe. O Assim, louco que é o negócio. o, o- talvez uma forma de você tentar visualizar ou imaginar aí o que que rola dentro do corpo, depende também de cada mês, mas é como se o seu sangue tivesse em ebulição. Pensa, seu sangue fervendo, Tá a louco. agonia, a angústia, a gastura por dentro, sabe? Então, de fato, qualquer coisa que tiver no mundo externo pode Você falou potencializar isso, né? você falou um negócio interessante que eu acho que vale a pena uma atenção. Desculpa te cortar. Falou Uhum. assim que a mulher precisa acompanhar o ciclo dela e às vezes quem conviver com ela também acompanhar. Como que faz isso? Ó, primeiro é lembrar das aulas de biologia lá do ensino médio, né? Saber que existem mulheres que têm ciclos de 21 ou 28 dias, e saber que o período da TPM vem 7 dias antes da menstruação e pode durar até 7 dias depois. Se vai ser assim todo o ciclo, se não vai ser, ninguém sabe. Comigo já aconteceu de eu sentir todos esses sintomas aí relacionados à TPM, e no dia que a menstruação desce, é meio que faz, uau, passou, sou uma nova pessoa, sabe? É, Uhum. é mágico, é louquíssimo. Mas hoje também Foi existem aplicativos que te isso, eu ia mostram, perguntar isso agora, porque se eu te não me dizem, engano foi né? ontem, você falou que tem aplicativos que as pessoas podem acompanhar isso de forma mais fácil. Tem sim. Que aí você baixa o aplicativo ali, coloca o dia
que a menstruação desceu, falo quantos dias a mulher fica menstruada, e ele faz todo o cálculo, mostra ali qual que é o período fértil, e aí só foi fazer a continha ali, 7 dias antes da menstruação descer, é um período crítico, hormonalmente falando, para a mulher, e aí é realmente viver nesse mistério aí, tentar entender, Vinha, não tem E, saída. e fazendo pode falar. Não, é porque na hora que você foi falar alguma coisa, da parte Hum. do homem, né, da parte de quem convive, a questão do verbo, sabe, aturar, eu acho que isso é pesado, porque não é aturar, é acompanhar, é Ah, acolher, eu sabe? usei essa palavra porque é a reclamação que às vezes as pessoas trazem, elas trazem nesse sentido, nessa forma. Porque ainda Uhum, não tem essa calma, esse toque para compreender, exato, sabe? exato. Eu acho que dá para ser mais leve, sabe? Tem como ser mais leve a relação da mulher consigo mesma durante esse período e da mulher dentro da sociedade, dentro das relações nas quais ela está inserida, para poder passar por esses dias de uma forma mais leve. O importante é se conhecer, ter a segurança de que você não vai ser julgada nesse momento, porque é foda, né? Vamos combinar, é foda, porque você já está em ebulição, você já está entendendo que alguma coisa tá diferente, você já tá agoniada ali. Aí o povo ainda olha para você e fala assim, não, isso aí é porque tá na TPM, sabe? E não é banalizar, não é diminuir, é Uhum. acolher, sabe? Eu acho que a gente precisa disso o quanto antes para ser respeitado mesmo, respeitar a fisiologia humana, porque é algo que não vai mudar, não vai mudar. E- Toda mulher menstrua, na uhum. maior parte, né, as mulheres saudáveis em idade fértil, ela vai menstruar. Cerca de 80% das mulheres, isso é informação técnica mesmo, cerca de 80% das mulheres vai apresentar sintoma nesse período, de leves a moderados, e se a sociedade não souber conviver com isso, se a mulher não souber conviver com isso, Aí você falou que a vai coisa vai ficar apresentar preta, né? sintomas. Quais sintomas? Olha, dentro da TPM, né, da síndrome pré-menstrual mesmo, a normal, as 80%, esses 80% aí que vão apresentar de leves a moderados, inclui sintomas físicos, que é inchaço, dor nas mamas, aumento do volume abdominal, dor de cabeça, cansaço, e aí também tem os sintomas psíquicos e emocionais, humor deprimido, ansiedade, irritabilidade, sensação de nervo à flor da pele, que é aquilo que eu falei, né, do sangue em ebulição, como se a gente tivesse um sangue fervendo o tempo todo. Uhum. E em algumas delas também tem ideação suicida. É, é tenso, né, cara, porque é o seu hormônio ali dentro de você, flutuando o tempo todo, e como que lida, né? Então, existe também a diminuição de interesse pelas atividades cotidianas, falta de energia, pode ter aumento de conflito pessoal, alteração de sono, alteração de apetite. Pensa que loucura que Caramba, é, Vini. Pensa que caramba, loucura caramba, que é. caramba. E é Não, uma e coisa assim, que realmente o homem não vai ter e precisa mesmo de uma consideração, um olhar atencioso e amoroso para a mulher, que é tida como sexo frágil, mas a gente passa por tudo isso todos os meses. Algumas passam por parto, por gestação, cara, é louco, é difícil ser mulher, vou te contar, é difícil. sabe o que que eu acho engraçado? É que Ah, algumas mulheres já têm maior conhecimento do seu ciclo, né? Então, sim. elas dominam, sabem, acompanham de uma forma mais próxima isso. E aí, tipo assim, elas se conhecem. Aí elas começam a perceber alguma alteração, elas já falam assim, não me enche o saco hoje não, que eu já tô na TPM. É, Aí você já saca e fala, caramba, beleza, é 7 dias agora, deixa eu dar você já dá uma diminuída ali nas brincadeiras, ou fica mais uma atento ali na acalmada. necessidade dela.
Sim. Porque, como eu disse, né, tipo, tem mês que eu quero um chocolate de Arizona, tem mês que eu quero ficar isolada, tem mês que eu já estou nervosa a ponto de explodir e eu procuro não explodir com ninguém por saber que isso é uma condição do meu corpo e que eu não estou no meu nível normal ali, natural de hormônio, por causa do meu ciclo. Uhum. Então, a questão é tentar evitar os gatilhos nesse período para poder evitar problema, Uhum. né? E aí, quem está por perto, se você é avisado, ou se você consegue perceber isso também, porque se você tem um olhar atento, Vini, com quem está do seu lado, não é difícil você perceber. É uma vez no mês vai acontecer alguma coisa que você vai falar assim, olha, ela o padrão mudou ali. Então, deixa eu ver, deixa eu tentar entender a necessidade dela. E não é levar para o coração, saca? Uhum. E tentar Mas evitar é, também. mas eu acho que falta um pouco de atenção nesse acompanhamento, sabe? Porque igual, por exemplo, você tá me dizendo assim, uma vez por mês você vai perceber. Só que, tipo assim, as pessoas, quando elas passam a conviver, elas tendem a entrar numa rotina. Então, tecnicamente, elas vão acostumar com aquela rotina. E aí a gente entra em algum ponto que às vezes as pessoas estão tão acostumadas naquela rotina. Acorda, trabalha, chega do serviço, arruma a casa, arruma comida, não sei o que, vai dormir. E no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Aí ela tá tão acostumada e presa nessa rotina que ela não tá muito atenta aos detalhes. Ela vai Aham, ter uma alteração nela ou vai perceber uma alteração na outra, só que ela não vai atrelar isso. Igual você deu a sugestão do aplicativo. Se a pessoa passa a acompanhar, aí ela vai saber. Agora, se uhum, ela não tem, ela não vai. E aí ela vai ficar com aquela coisa na cabeça assim: o que será que aconteceu? Por que será que mudou? O que será que eu fiz? O que será que fizeram comigo? Por que será que tudo tá assim? E uhum, aí, e aí esse ponto, querendo ou não, quando não traz clareza, não tem clareza, vai começar a gerar insegurança. sim. E aí, essa insegurança que eu acho que vai começar a fazer mal quando as pessoas não se entendem, não se compreendem e não têm essa atenção. Exatamente. Você vê que é uma condição fisiológica, como eu disse, toda mulher tem, umas Uhum, mais, outras menos, e isso não vai mudar porque é da composição física da mulher, cara. Não tem como você apertar um botãozinho e falar assim, não, não vai acontecer, ponto, né? A ciência ainda busca muitas formas de tentar amenizar isso, só que a gente esbarra na Deixa eu te questão fazer, deixa eu te fazer uma pergunta. ah, Talvez você não tenha a resposta. Se não tiver, não tem problema. Mas hum, foi uma dúvida que eu tive agora que eu estava refletindo. Em geral, igual você mesma disse, 100% das mulheres saudáveis, né, em idade que permite, elas no caso menstruam e têm a TPM, uhum, certo? sim, A minha pergunta é a seguinte: uma mulher que corta a menstruação, vou te dar um exemplo, aquelas mulheres que colocam DIU que fala, não é? tem o DIU, tem o contraceptivo também, a Isso, pílula, isso. né, que você Mas aí, pode mas emendar a aí, cartela. mas aí vamos dar um exemplo. Uma mulher que ou emenda cartela ou que coloca DIU. Essa mulher fica imune à TPM? Ela deixa de ter? Ou ela tem uma intensidade Não, maior, menor ou não tem? Como é que funciona isso, você sabe? não fica imune porque o hormônio continua ali. Inclusive com a pílula anticoncepcional, olha que louco, né? Porque você está Uhum, colocando hormônio sintético dentro do seu corpo. E na própria bula dos anticoncepcionais, fala sobre variação de humor. E uhum, dependendo do anticoncepcional, da composição, da quantidade de progesterona e estrogênio ali, você pode ter situações de humor deprimido, de ansiedade, de irritabilidade, e vai acontecer da mesma forma, porque as pílulas ou são de 21 dias, né, as cartelas de 21 ou de 28, é, existem ali aquelas que são placebo, né, que ficam aí no meio da cartela, uhum. mas o hormônio está sintético. E no caso do DIU, se ele não é hormonal, o seu hormônio também está ali, né? Entendi. Não vai ser uma barreira para a questão hormonal. Ou você está
colocando mais hormônio em você e o outro não vai evitar que seu hormônio circule dentro do seu ciclo normal. Então, não tem como. Não tem Que como. louco, que louco, que louco. Mas é interessante. E eu estava falando, né, da ciência. Tenta-se estudar essa questão, mas a gente esbarra no fato de uma sociedade ainda ser patriarcal e machista e dizer que a mulher precisa conviver com essa situação. Tipo, aceita que dói menos e é isso e acabou, sabe? Isso, assim, eu estava lendo agora em artigos, sabe? Existem estudos, mas eles ainda são muito pouco Superficiais. aprofundados e superficiais, justamente por isso. Eles olham para a mulher, para essa condição, como uma condição natural, tipo, mulher tem cólica na hora que está menstruada. É isso, o útero está contraindo, então vai ter cólica mesmo, saca? É Uhum. muito assim, tipo, aceita que dói menos. Indiferente. É Indiferente. indiferente. E o pior, Vini, é que existe a síndrome pré-menstrual, a TPM, e existe a versão patológica dela, que é a TDPM, é o transtorno disfórico pré-menstrual. Que aí todos esses sintomas, de leves a moderados, que 80% das mulheres sentem, para 2 a 8% da população feminina em idade fértil que menstrua, isso vai ser potencializado ao máximo. E é o que causa mesmo grandes problemas para a mulher, dela com ela mesma, e para as relações dela, sabe? Relações pessoais, relações trabalhistas, tudo, da sociedade, tudo. Uhum. E isso é uma realidade para uma pequena parcela, né? Como eu disse, de 2 a 8% das mulheres. É, e veja, os estudos são poucos para poder saber por que isso acontece, para poder saber como que isso pode ser contornado de alguma forma, né? Hoje, os médicos, os ginecologistas, eles te orientam ali, né? Ou um medicamento que pode diminuir essa produção hormonal, ou uma mudança de hábito na vida, ou terapias alternativas ali, acupuntura, massagem, aumento de atividade física, para poder diminuir, né, essa intensidade dos sintomas. Mas ainda assim é relativo, depende, porque para cada um é de um jeito, cada mês é de um jeito, percebe? O quão louco é isso? O quão O difícil é a pa... situação? Tipo assim, algumas coisas se repetem, mas nem sempre é da mesma forma, né? Não, nunca é. Nunca é. É bem interessante. Mas eu acredito muito na ciência, que a gente ainda vai evoluir muito nesse sentido. E da mesma forma que a ciência evoluiu muito na parte da questão da gravidez, de como gerar filhos, que antigamente só gerava da forma tradicional, hoje já gera de várias outras formas. Hoje em dia se Uhum. escolhe sexo, escolhe cabelo, cor dos olhos, não sei o que, não sei o que. Tem muita Pode coisa se nesse escolher, sentido. né? Mas não, assim, é possível escolher, mas não pode. Como assim não pode? Não pode. Hã? Não pode, não pode, você não pode escolher. Por quê? É lei, é lei da reprodução humana, não pode. Você pode escolher o cara ali, o doador do seu gameta, mas você não pode escolher. Se o seu filho vai Ah, ser uma entendi. menina, Tipo não dá assim, para escolher. você vai fazer de forma artificial, você pode escolher o gene que vai ser O utilizado, doador, e aí a probabilidade de vir nas características X é maior, mas você isso, não consegue escolher elas propriamente. não Isso, pode. né? Não dá para escolher e não pode também. Então tá, né? Mas depois eu te explico. A Ah, gente abre um episódio só para isso. isso aí é um papo para outro podcast. Uhum. Mas aí, vamos fechar agora então com algumas dicas para a galera. A gente contou muito e discutiu bastante hoje sobre TPM, que é um tema muito interessante.
E aí a gente precisa passar algumas diquinhas especiais para a galera para ver se a gente melhora esse processo como um todo, tanto para os homens quanto para as mulheres. Vamos lá dar um reforço para a galera? O que a gente pode fazer? Perceba, acolha, conheça, para as mulheres, né? Conheça o seu corpo, conheça o seu ciclo, saiba ali quando é que essa TPM pode vir, esteja preparada para ela, seja gentil com você enquanto você estiver sentindo todos esses sintomas, saiba que vai passar, evite os gatilhos que possam aumentar a intensidade desses sintomas aí, e seja verdadeira, real, transparente, clara com quem estiver do seu lado, vira e fala, ó, estou no TPM, por favor, tente me entender, e também não ancore aí qualquer outra falta de respeito ou outra situação na TPM, porque não precisa, né? Bacana, bacana. É justificável, pode explicar, né? Mas não justifica nenhuma falta de respeito com ninguém. Então, eu acho que é por aí. E quem estiver por perto, tente entender também, pergunte se está tudo bem, o que você pode fazer por aquela pessoa para poder melhorar aquela situação, mesmo que ela te responda que não sabe, mas esteja ali para acolher esse momento, porque de fato é complicado, intenso, complexo, paradoxo e muito louco esse momento para a gente. Ó, da minha parte, eu faço minhas suas palavras. Acho que você falou muito bem sobre tudo, com as dicas e sugestões para a galera. Gostaria de deixar mais algumas para os homens, muito sérias. A questão do aplicativo, eu acho que é muito importante. Não sei nem o nome, depois você dá uma dica pro povo aí, ó. Depois nós cobra um merchan. Chama P-Tracker. P-Tracker. P de pato, T de tatu, R-A-C-K-E-R. Tá bom. Beleza. Então, e aí, tipo, baixa o aplicativo, acompanha o ciclo, comece a entender um pouco melhor. É muito interessante. Vai trazer lá o pico lá, quando a mulher tá mais propensa, por exemplo, a engravidar, quando ela tá menos e tal, e isso pode ajudar muito um casal a programar uma gravidez também quando for de interesse dos dois, ou a não ter uma gravidez também quando for do interesse dos dois. E aí, isso. E aí, assim, a partir do momento que tem mais esse conhecimento de causa, vai gerar um entendimento muito mais fácil, uma compreensão muito mais fácil. Então, assim, é muito importante acompanhar e conversar bastante sobre isso, se entenderem e tudo mais. Outra dica importante é esconda faca, revólver, canivete, objetos cortantes, qualquer tipo de coisa que possa gerar risco para sua integridade física durante esse período, eu recomendo que vocês escondam. Passou 7 dias, você volta as facas para lá. Quando a mulher estiver na experiência, você fala, amor, eu corto tudo que precisar para você, eu organizo. Oh, bicho besta. No mais, no mais, gente, eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Brincadeiras à parte, que não pode faltar um bom humor aqui no Podné. Mas vamos buscar entender isso um pouquinho melhor e conversar bastante sobre isso e sobre outras coisas. A gente precisa se entender e conviver bem. Porque um papo assim, cheio de reflexão, respeito e bom humor, será que pode? É claro que pode, Vini. Galerinha, a gente já tá indo. Fiquem todos com Deus. Gostei demais desse episódio e fiquem aguardando que sexta que vem tem o próximo, tá? Um beijão a todos. É isso, gente. É isso. Muito chocolate pra vocês, meninas. Um beijo, gente.